Oi, pessoal. Eu sou a professora da turma da A7C. É um prazer estar aqui com vocês. Obviamente, eu gostaria de estar em sala de aula, poder conversar com vocês, trocar ideias, ter aulas normais, né? Mas esse aqui está sendo o novo normal agora. Eu estou fazendo aula por vídeo, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para que vocês entendam o conteúdo. Eu vou seguir mandando as atividades por texto no post do Facebook, tá? Então, isso aqui é complementar para que vocês consigam entender melhor o conteúdo e fazer as atividades. Mas o importante é que vocês participem, coloquem as respostas de vocês nos comentários para que a gente consiga avaliar vocês, colocar a presença como atividade realizada, tá? E não se esqueçam que é importante que vocês façam o diário para que eu consiga avaliar vocês e avaliar esse projeto, tá bom? Então, hoje é a aula 2. Eu resolvi fazer esse vídeo. Se vocês gostarem de ter vídeo, vocês me falem. Ali o meu Facebook está aberto, vocês podem me adicionar se quiserem, podem me chamar para tirar as dúvidas de vocês, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Que eu vou responder vocês assim que possível, tá? Então, vamos começar. Como vocês sabem, esse projeto é sobre diário, que é um gênero textual. Então, quais são as características do diário? As primeiras que chamam a atenção da gente quando a gente olha para o texto e sabe que aquilo ali é um diário, né? O que pula, assim, que fala, não, isso aqui é um diário e não uma receita de bolo, por exemplo. Quais são as diferenças, assim, que dá para ver? E aí, para exemplo, eu estou usando o diário de Anne Frank aqui para esse primeiro exemplo, para um diário normal, um diário comum, tá bom? Então, o diário geralmente começa com data e local, ele tem um vocativo, aí ele tem o corpo do texto e tem a assinatura. Vocativo, para quem não lembra, é quando a gente chama alguém. Por exemplo, Raquel, vem aqui fazer alguma coisa aqui para mim. Ou Mariana, vai ali na padaria. Ou Júlia, eu tenho uma coisa muito legal para te contar. Quando a gente usa esse nome primeiro, chamando alguém, isso é um vocativo, tá? E aí no diário, o que as pessoas costumam usar? Meu querido diário, vírgula. Hoje meu dia foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muitas pessoas fazem isso. Mas outras pessoas, assim como a Anne, dão um apelido para o diário. E isso é totalmente normal e pode ser feito tranquilamente. Se inclusive vocês quiserem dar um apelido para o diário de vocês, vocês podem, tá? Então aqui a gente vai ler juntos um exemplo de um dia do diário da Anne Frank. E esse dia era sábado, 20 de junho de 1942. Faz bastante tempo, né? Quase 100 anos. Então ela começa. Querida Kitty, vou começar já. Está tudo tão calmo. Papai e mamãe saíram e a Margot foi jogar o ping-pong. Ultimamente também me apaixonei por esse jogo. Como nós, os jogadores de ping-pong, gostamos muito de tomar sorvetes. O jogo acaba quase sempre numa excursão a qualquer das confeitarias onde os judeus ainda podem entrar, Delphi ou Oasis. As duas confeitarias estão sempre bem cheias e, no meio de tanta gente, costuma estar alguém conhecido, até um ou outro admirador. Eles oferecem tantos sorvetes que a gente não conseguiria tomar tudo nem em uma semana. Imagino que ficou espantada por eu, apesar de tão nova, já falar em admiradores. Infelizmente, essa desgraça é inevitável na nossa escola. Quando um dos rapazes pergunta se pode me acompanhar até em casa de bicicleta, é certo que se apaixona logo por mim e que não me perde de vista durante um tempo. Depois, pouco a pouco, sossegam, porque eu faço de conta que não vejo os olhares apaixonados e continuo alegremente a pedalar. Se aquilo passa do limite, começo a fazer umas manobras na bicicleta. A minha pasta cai no chão e o rapaz é obrigado a descer. Apanha a pasta e, até me entregar, já sossegou. Esses são os mais inofensivos.
Tem alguns que nos atiram beijos ou nos tocam no braço. Quando isso acontece, desço da bicicleta e falo que dispenso a companhia dele. Ou finjo que estou ofendida e mando passear. E pronto, Kitty, foi lançada a base da nossa amizade. Até amanhã, sua N. Então, será que a gente consegue encontrar essas características? Ó, a primeira é data e local, vamos ver. Sábado, 20 de junho de 1942. Ela não colocou o local, mas isso é opcional, porque o mais característico do diário é a data. Mas se vocês quiserem colocar, por exemplo, Pelotas, 25 de março de 2021, vocês podem. Ou 25 de março de 2021, vírgula, Pelotas. Podem colocar também. Vocativo, ó, ela começa. Querida Kitty. Ela está usando o vocativo. Corpo do texto. A gente pode ver que é um texto bem grande até. Ela tem relatos maiores que ela fala, ela gosta de desabafar bastante com o diário dela. E a assinatura, ela assina, sua N. Então a gente consegue enxergar essas características. Mas existem outras características do diário que não é só a assinatura, o vocativo, a data, mas que são características do texto. Então, começa aqui fala assim, relatos pessoais. Será que isso aqui é um relato pessoal? Eu acho que é, né? Um relato pessoal, porque ela está contando o que aconteceu no dia dela, o que acontece quando aparece um crush na vida dela. Histórias verídicas também, né? Porque ela está contando ali o que foi o dia a dia dela. Ela não está imaginando, inventando uma história. Não, ela está contando algo, um relato do que aconteceu no dia dela. Registro de acontecimentos também, né? Ela conta que a irmã foi jogar ping-pong, que ela também gosta de ping-pong, que geralmente eles saem para tomar sorvete depois, que só tem 2 confeitarias, né, que aceitam judeus, porque ela está vivendo no momento do Holocausto, né? Não sei se vocês já estudaram isso, mas foi lá na Alemanha, principalmente, durante a Segunda Guerra Mundial, teve o Holocausto contra os judeus, em que eles foram sendo separados da sociedade e depois sendo mandados para campos de concentração. Muitos judeus tiveram que fugir ou se esconder, e foi o caso da família da Anne, ela se escondeu. Nesse diário aqui, aqui ela ainda não estava escondida, mas uns dias depois eles tiveram que se esconder. E aí eles ficaram, se eu não me engano, 2 anos escondidos para não serem pegos pelo regime alemão, mas no final eles acabaram sendo pegos. Não é spoiler, né, gente? Porque essa história aconteceu há muito tempo. Vamos ver o que mais. Escritos em primeira pessoa. Vamos lembrar, primeira pessoa é daqueles verbos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, né? Eu é primeira pessoa. Então, eu faço, eu saí, eu gosto. E ela fala, do ponto de vista dela, ela fala em primeira pessoa, tá? Vou começar já. Ó, como assim? Vou começar já. Aqui o sujeito está oculto, né? Eu vou começar já, mas ela ocultou o sujeito e começou. Vou começar já. Então, é primeira pessoa. Em ordem cronológica, sim. Aqui eu coloquei só um dia, mas depois ela coloca um outro dia depois de 20 de junho. E aí tem uma ordem cronológica no diário, tá? No que ela conta, nem sempre tem uma ordem cronológica, porque às vezes tem uma lembrança ou algo do tipo. Mas o texto tem uma ordem cronológica, ou seja, o dia 1, depois o dia 2, depois o dia 3. Caráter intimista e confidente. Isso aqui é muito importante no diário. É uma das maiores características, mais do que essas outras. Porque ela tem um diário. Quando a gente tem um diário, a gente quer desabafar. E tem a segurança que ninguém vai ler aquilo ali que a gente escreveu, né? A Anne, ela não estava planejando que o diário dela fosse publicado, que várias pessoas fossem ler. Ela não imaginava que isso aconteceria com ela, né? Ela conta aqui porque ela está desabafando.
Aí tem outros dias que ela reclama da mãe, que reclama do pai, da irmã, ou que ela conta do menino que ela tá se sentindo apaixonada, das coisas que ela sente falta. Então, é algo assim como se ela estivesse compartilhando um segredo com uma melhor amiga. Subjetividade e espontaneidade. Subjetividade é quando aquilo é muito próprio, é muito dela, é do sujeito dela, assim. E ela tá contando assim do jeito dela, com as características dela. Então isso é uma coisa é subjetivo e é do ponto de vista dela, é o que ela acha. Então, quando a gente vê uma briga, por exemplo, você brigou com a sua mãe. Aí você conta a sua versão dessa briga, isso é uma coisa subjetiva, né? Porque você está contando a sua versão e não o que de fato ocorreu, mas como que tu se sentiu com aquilo, o que que tu achou sobre aquilo. Isso é uma coisa subjetiva. E espontaneidade, ela só pega e fala, assim, ela não tá medindo as palavras dela, tá só desabafando com o diário dela. Escrita confessional. Assim, por exemplo, se ela tá se sentindo culpada de alguma coisa, ela conta. Se acontecer uma coisa que é um segredo, ela conta ali como se fosse uma confissão. Uma coisa assim, cochichada, ela não tá escancarando para todo mundo. Por isso que é uma coisa pessoal. É um vocabulário simples. A gente vê que não tem palavras difíceis aqui. Claro, o texto original ele não está escrito em português, está escrito em outra língua, que é a língua da Anne, que se não me engano é alemão. Mas, ainda que seja traduzido, ela não usa palavras difíceis, nem nada disso. São palavras fáceis. Ela só tá. É muito próximo do jeito que nós falamos, né? Presença de vocativo, a gente já viu isso, que tem o querida Kitty. Linguagem informal. Assim, eu não vi ela usando, assim, gírias, por exemplo, mas é um texto traduzido, então eu não posso dizer se no texto original ela usou gírias. Mas pode usar gírias, ela usou admiradores, mas hoje em dia, que palavras que a gente poderia usar? Poderia usar crush, por exemplo, é uma ótima palavra para substituir admiradores. E é assinado, a gente viu ali que está assinado, né? Então, esse aqui é um exemplo de um dia da Anne Frank, tá? E agora a gente vai comparar, porque existem dois tipos de diário. O diário que nem o da Anne Frank e o diário literário. O diário literário que é um livro. Mas aí vocês vão pensar, mas o diário da Anne Frank também é um livro. Então vamos lá, vamos descobrir qual que é a diferença entre um e outro, tá bom? Então vamos ver quais são as características, quais são as semelhanças e diferenças. E a principal delas eu já adianto para vocês, que o diário literário, o autor já tem a intenção de fazer aquilo se tornar um livro. Essa é a maior diferença que a gente vai ver e nós vamos ver aqui nesse texto isso, tá? E a gente vai ver aqui agora, mas esse diário do quarto de despejo é o exemplo que eu estou trazendo para vocês para que a gente lê, tá? Nós vamos usar esse texto só hoje. Não sei se vocês já conhecem esse texto também, ele é muito legal, tá? Eu gosto muito. Conta o dia a dia da Carolina Maria de Jesus. E ela já é uma pessoa diferente, ela já é mãe de 3 filhos e ela mora em uma favela em São Paulo, tá? E aí aqui a gente vê que também faz um pouco de tempo. O primeiro relato, o primeiro aqui que eu selecionei, né, é de 2 de maio de 1958. Então é um pouco depois do Diário da Anne, mas ainda assim faz tempo. Então ela começa assim: eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. E aí aqui o dia seguinte, né? Depois que ela escreve de novo, 5 de maio. Então, teve um tempo aí entre um texto e outro, mas ela segue escrevendo, tem uma ordem cronológica, né? E nesse dia o relato dela foi curto.
Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que estou sonhando. Então, a gente pode ver que a Carolina, ela tá numa realidade um pouco diferente da Anne. A Anne mora com a família, mora com os pais, ela é uma menina de 12, 13 anos. Ela tem preocupações de uma menina nova, né? Ela não quer relatar as dificuldades do dia a dia dela, né? Ela quer desabafar. E a Carolina, ela tem outra intenção, ela tem a intenção de denunciar o que acontece com ela. Ela cata papel, ela não gosta de catar papel. Ela diz, faz de conta que estou sonhando. A gente fica até um pouco triste, né? Lendo isso, né? Os filhos dela, né? Um deles foi intimado para ir na delegacia. São coisas que ela não gosta. Em outros dias do diário dela, a gente pode ver ela falando da pobreza, da precariedade, que ela mora num barraco. E ela quer que as pessoas leiam esse diário e que saibam as condições que uma pessoa pobre vive no Brasil. É isso que ela quer. Então, o registro diário é uma maneira de denunciar o que está acontecendo. Por isso que ela usa o diário, tá? Ela podia ter feito uma narrativa diferente, ela poderia ter feito outra forma de um relato. Mas ela optou por fazer um diário porque ela tem um registro cotidiano, fresquinho, porque no diário tu pega no mesmo dia e anota o que aconteceu no teu dia. Então, aquilo acabou de acontecer contigo e tu vai lá e escreve com o sentimento que tu tá sentindo, do jeito que tu te lembra, do jeito que aconteceu ali, que é, claro, é subjetivo, porque é o ponto de vista dela, mas ainda assim é um registro que deixa tudo muito mais próximo. Parece que a gente consegue enxergar o que aconteceu no dia dela e a gente consegue acompanhar como se fosse uma novela que a gente acompanha o dia a dia da personagem, né? E aí, você conseguiu identificar semelhanças? O texto da Carolina vocês podem ver que ela não começa com o meu querido diário, ela não assina. Tem assim, a data e o corpo do texto. Apesar de ter só essas características, ainda assim é um diário. É claro que se tivesse as outras características, meu querido diário e afins, teria mais cara de diário, mas parecia um diário mais, assim, uma coisa mais romântica, uma coisa mais amistosa, mais amigável. E não é a intenção da Carolina, ela não quer que seja amigável, ela está contando ali o dia a dia dela, é, e aquilo não é agradável, não é feliz. Claro que ela tem dias felizes, né? Mas ela relata coisas que são difíceis para ela, que ela não gostaria de estar vivendo aquilo ali. E tem, claro, tem semelhanças, né? Quais são as semelhanças que vocês acham, assim? Eu acho que as duas contam do dia a dia delas. Os dois textos são muito importantes, eles são clássicos da literatura, tá? Apesar da Carolina ser brasileira e da Anne ser alemã e ser judia, as duas estavam em condições de estarem à margem da sociedade, né? Então, a Carolina era uma mulher pobre, mãe solteira, negra, residente de uma favela. A Anne era uma judia que teve que primeiro se esconder na Holanda e depois se esconder dentro de uma casa, né? Por 2 anos, teve que a gente reclamando da quarentena que a gente pode sair, ia no mercado, né? Ela não podia nem fazer isso, ela não podia nem sair tomar sol na rua, ela não podia. Então, as duas elas estavam numa situação que não é uma situação normal, não é uma situação socialmente aceitável, né? Então, a gente consegue ter uma visão de uma posição que não é uma posição, digamos assim, padrão, ou uma posição que a gente vai pensar assim, não é uma pessoa que mora no centro da cidade, que é rica, que tem acesso a tudo. Não, elas estavam privadas de muitas coisas, privadas de muitas liberdades, né? Isso é uma coisa que elas têm em comum na narrativa delas. E as diferenças é que são pessoas diferentes, né? De que nasceram em lugares diferentes, que têm culturas diferentes, uma língua diferente. Mas as duas queriam escrever, então tem muitas semelhanças, tem muitas diferenças, né? E as duas usam o diário ali com intenções diferentes. A Anne, ela só quer desabafar, ela quer sentir que ela tem uma melhor amiga. E acaba que essa melhor amiga, né, vira um refúgio para ela enquanto ela está
quarentenada, digamos assim, ó, tá ali trancafiada, né, no esconderijo dela, com a família dela e com outra família. Então, ainda, né, a gente acha ruim ter que ficar com a nossa própria família em casa, ela tinha que ficar com a família dela, e mais com uma outra família que tinha outros costumes, outras manias, ela, no diário dela parece muito, que ela se incomoda muito com isso. E no quarto de despejo, elas têm isso, né, do dia a dia, do cotidiano ali, da fome, da pobreza, dessa, acontece, isso é muito seguido, né, na narrativa. Então, gente, a atividade, né, já terminando aqui, essa aula ficou um pouco longa, mas tá longa porque a gente vai ter pouco tempo para fazer isso. Então, isso aqui eram para ser 2 aulas, mas virou uma só, porque eu não posso postá-las todas as semanas para vocês, tá? A atividade vai estar no post do Facebook, vocês comentem ali, vocês coloquem as respostas. E é importante que vocês façam um diário para que eu possa ler pelo menos o primeiro dia e o último dia de vocês, tá? Isso é muito importante. E tomem cuidado na hora de tirar foto, vocês olhem a foto e vejam se dá para ler o que vocês escreveram. Principalmente se vocês escreveram de lápis, tá? Porque às vezes a câmera não pega direito e fica um pouco difícil pra gente conseguir ler, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me mandar, eu vou responder, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada por terem assistido, tá bom?